Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Estamos no Salmo 56, os últimos dois versículos deste Salmo, que nós pretendemos estudar hoje. Eu vou fazer a leitura do Salmo, os irmãos acompanhem, Diego diz que fica melhor para o som chegar no seu aparelho. Eu vou fazer a leitura disso, de todo o Salmo. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer mortal? Todo dia tossem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se e escondem-se, espionam os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo da vida. Dar-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu ódio. Então, não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz e os manterei, ó Deus. Render-te ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Querido Deus, estamos alegres por estarmos reunidos, alegre por o Senhor estar aqui presente conosco. E nesse momento, Senhor Deus, enquanto cultuamos ao Senhor, reverenciando a Tua palavra, pedimos do Senhor um coração de adorador, aonde tão somente a Tua palavra seja para nós a Tua palavra, enquanto expomos e enquanto ouvimos. Que as nossas necessidades, Senhor Deus, que é do Teu conhecimento, seja suprido por Ti nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Salmo 56, nestes dois versículos, e é o último parágrafo deste salmo, versículo 12 e 13, e neste final, nós temos aqui uma palavra, embora que todo salmo, Davi esteja falando de confiança, no Senhor, sua dependência no Senhor. Davi, ele fala aqui que ele vai firmar aquele compromisso com o Senhor. Ele vai mencionar no versículo 3 palavras, de dedicação após o livramento dele. A certeza que Davi tinha do livramento, do cuidado de Deus. Davi menciona algo que em seguida ele deseja fazer. Lembrando que este é um salmo onde Davi, temendo por sua vida, quando ele fugia das perseguições de Saul, ele foge para Nob, em busca de suplemento, e depois ele vai até Gate. Gate era uma cidade dos filisteus. Era a cidade natal de Golias.
E ali Davi é reconhecido, podemos dizer assim, como um matador de gigantes pelos filisteus. E eles o ameaçavam de morte constantemente. E para escapar, Davi ele fingiu de louco, babando-se, riscando as portas. Foi dessa maneira que ele se postou lá. Esse registro está em 1 Samuel, capítulo 21, os versículos de 10 a 15, principalmente. E deixa eu ler esse contexto aí para ficar firme nas nossas mentes. Mas lá em 1 Samuel, capítulo 21, e especificamente os versículos de 10 a 15, diz assim. Na realidade, o capítulo 21 todo vai, mas o de 10 a 15 diz: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo. Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez, dizendo, diante deles, em cujas mãos se fingia doido, e escravatava os postigos das portas, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem verde que este homem está louco, porque o trouxeste a mim. Falta-me doido para que trouxesse este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Foi nesse contexto, nessa situação que Davi, ele confeccionou este salmo, ou por esta ocasião, ele fez isso. Então, o Salmo 56 foi escrito por Davi durante um momento de grande perigo em sua vida. Justamente quando ele fugia essa perseguição de Saul e foi lá para esta cidade. E estamos nas últimas palavras do Salmo, versículo 12 e 13. Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te ações de graça, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. São palavras bem profundas que nós encontramos aqui neste salmo, que revela algo do caráter de Davi. Primeiramente, a seriedade que ele tinha com os seus votos. Era bem comum as pessoas, elas fazerem um compromisso, votarem por algo, e muitas vezes diante de uma situação bem difícil. E parece que foi isso que Davi fez quando estava sob o perigo de vida. A palavra voto significa algo prometido, alguma obrigação sobre o qual voluntariamente estava sujeito. É diferente de um dever, de uma obrigação em geral. É simplesmente um voto, era um compromisso, era uma dedicação que você fazia, não em troca de algo, mas em prol de algo para a glória de Deus. Davi se encontrava aqui nas mãos, podemos dizer que domínio, dos seus inimigos. Ele estava em uma cidade onde foi reconhecido, onde um dos grandes heróis
foi morto por suas mãos, que foi Golias. E principalmente diante de uma batalha, onde a morte desse guerreiro foi o suficiente para intimidar todos os demais que estavam com ele. Os filhos de Israel venceram essa batalha, onde Davi matou Golias. Então, não era de menos a visão negativa que essa cidade, esses homens tinham de Davi. Quando falamos dos votos na Bíblia, vejamos aqui apenas para a gente ver a seriedade que eles tinham quando eles faziam esse compromisso, um voto. Por exemplo, em Gênesis 28, versículo 20, aqui é Jacó. Jacó diz lá, Jacó fez um voto, versículo 20, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, eu vou, e me der pão para comer, roupa para vestir. Aí Jacó disse: se o Senhor fizer isso, aí ele promete algo. Ele diz: nunca deixarei de devolver as primícias. Era um voto que ele fez. Em Números capítulo 6, versículo 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: o homem ou mulher, quando se separar, fazendo o voto de Nazireu, para dedicar-se ao Senhor. Números 2, e agora o versículo 3 diz: quando alguém fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento ligado à sua alma, com obrigação, não violará a sua palavra. Fará conforme tudo o que saiu de sua boca. Mas a mulher, quando fizer voto ao Senhor e se ligar com obrigação em casa de seu pai, em sua juventude, aí ele vai prosseguir: se o seu marido se calou, ou se ele falar contra. Então, os votos era algo que era levado muito a sério. Deuteronômio capítulo 23, versículo 20, diz assim: quando prometeres votos ao Senhor teu Deus, não tardará em pagá-lo ou em cumpri-lo, porque certamente o Senhor exigirá, teu Deus, de ti. Haverá em ti pecado, se não cumprires o voto. Lembra de Ana em 1 Samuel, capítulo 1? No versículo 11, ela diz assim, é dito dela: e Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se olhares a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esquecer da tua serva, mas deres a tua serva um filho homem, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não subirá navalha sobre a sua cabeça. Lembra que Ana, ela não tinha filho, ela era estéril. E ela subiu com o esposo ao templo, e ela estava amargurada, especificamente pelas palavras da sua concorrente, né, da outra esposa, que o esposo tinha. E ela, quando estava orando, ali teve ela como uma pessoa embriagada pela maneira como ela suplicava. E sabe, esse voto dela aqui, ela alcança, Deus, ele de fato dá ao filho, que é Samuel. Quando é desmamada, ela devolve, traz ao Senhor, e Samuel se torna um dos maiores profetas, né? Talvez o pai dos profetas, e último juízo, né, que julga Israel. Mas foi isso, ela fez um voto. Então, os votos são algo muito, muito sério quando as pessoas faziam. Né? E Davi fez votos, né? Davi fez votos. Há na Bíblia,
onde é quebrado na questão prática, que é de sanção. Os pais fizeram um voto dele nunca cortar o cabelo e não chegar a certos alimentos. E Sansão, ele chegou um período em que ele, seduzido pela uma prostituta, ele corta o cabelo, né, na sedução. E ali o voto foi quebrado, né? Onde estava a sua força, né? O seu poder. Então é algo bem sério. No livro de Eclesiastes, há uma passagem bem forte também quanto à questão dos votos. E diz lá, olha, não seja precipitado, Eclesiastes, não seja precipitado ao fazer um voto ao Senhor. Ela diz, porque Deus não se agrada de tolos. Então, os votos, né, era algo que Deus leva em consideração. Nos nossos dias, votos, eles continuam. Nós fazemos aquele votos no casamento, mas, na realidade, todos os matrimônios exigem os votos. A coisa mais importante do casamento não é aquela cerimônia, não é aquele momento ali que a igreja está reunida, mas é o que eles vão prometer um ao outro, né? É o que eles vão dedicar um ao outro. Então, os votos têm essa seriedade. Quando os votos são quebrados, então é com o Senhor que a pessoa quebra, né, esse compromisso. No livro de Malaquias, falando sobre o casamento, vai falar dos votos, ele diz da aliança. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O casamento é os votos lá comprometido, aquele compromisso de um com o outro. E diz, Deus é testemunha desta aliança. Eu estava lá, naqueles votos, naquele compromisso. Então, é algo sério. Em Atos, capítulo 18, Paulo, ele fica vindo para Jerusalém, para adoração, e Paulo é acusado de quebrar a lei judaica. Então, Paulo, ele faz votos juntamente com Timóteo. E eles, justamente para mostrar que eles estão respeitando a lei judaica. Em Atos, capítulo 21, 23, 24, diz, portanto, faça isso que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Toma contigo a este e purifica-te com eles. E paga os gastos deles, para que rapem a cabeça e todos saibam que não há nada do que foram informados sobre ti, mas que tu mesmo anda guardando a lei também. Davi diz assim, olha as palavras dele, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Aquilo que eu me comprometi com o Senhor, aquilo que eu prometi, que eu votei, eu vou cumprir. Não é dito que Davi, ele votou. Em oração lá, ele disse, o Senhor me livrar dessa minha vida, então, Davi fez voto ao Senhor. E o que está dizendo é que ele vai cumprir o que ele fez. O versículo 13 diz assim, pois da morte me livraste, alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. O
que é certo que os votos de Davi está bem ligado à situação que ele presente que ele estava passando. Aí Davi ali, ele olhou para a sua vida sob ameaça, o perigo, a situação que ele estava indo. Então Davi ele fez ali votos ao Senhor. E agora, no versículo 13, ele vai explicar um pouco quanto à liberdade depois de tudo isso. Ele diz: oferecerei e agradecerei a Deus. E termina o versículo 12. Deixei graça. Literalmente, Davi está dizendo: eu vou, ó Deus, recompensar em louvores. É como quem eu vou pagar em ações de graças. Nós, lembrando do versículo que nós memorizamos, falamos sobre ações de graças, né? Vigiando com ações de graça. Estava lembrando que a gente é orgulhoso por nascimento. Nós crescemos e o mundo ele já alimenta o nosso orgulho. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos pecados. Nós temos dificuldade de reconhecer quando erramos contra outro irmão. Nós somos fácil a ver os erros da pessoa, o nosso não. Então nós somos orgulhosos por natureza. E nós temos dificuldade de reconhecer os feitos de Deus, as maravilhas de Deus. Em dia de chuvas, nós achamos tão aconchegante o domingo que a gente quer ficar dormindo mais. É uma demonstração de ingratidão quando nós não queríamos aproveitar aquele tempo tão agradável para congregar no domingo pela manhã. Muitos, às vezes, perdem por se dar o luxo, vamos dizer, de ficar mais tempo na cama, tempo reservado. Ações de graça, são ações de graça. Nós demonstramos ao reconhecer e agindo. É reconhecer os benefícios de Deus sobre nós. É reconhecer os benefícios de Deus através de outros para nós. E pensar assim é uma maneira da gente velar, a gente velar na nossa vida espiritual, no nosso andar com o Senhor. Por isso que o versículo diz, perseverando na orações com ações de graça. É você estar atento, com as coisas de Deus, que você está vendo, está reconhecendo. Davi diz, olha, o que eu votei, o que eu prometi ao Senhor, isso vai me redundar, Eu vou devolver ao Senhor em ações de graças, em ações de graças. Versículo 13. Pois da morte me livraste a alma. Sabe, esse era o contexto que Davi estava. Ele sabia que nas mãos dos seus inimigos, aquilo que ele via, as conversas, os planos, o que falavam dele, ele vai falando aí, no versículo 4, por exemplo, em Deus cuja esperança eu exalto, neste Deus põe a minha confiança, ele diz lá no final, ele pode fazer o mortal, porque era o que ele via lá, os homens, nos planos, nas suas conversas, projetando tirar a vida. Versículo 2, os que me espreitam continuamente, querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. Então, essa era a situação que Davi estava. Mas ele diz, porque tu me tiraste, me livraste, me resgataste a minha alma da morte.
salvaste a minha vida. Tu protegeste eu da morte. Estava cercado pelos meus inimigos. Estava sendo perseguido por eles. Em lugar estranho até, como ele estava lá, fugindo de Saul. Ele havia sido colocado sobre o canto, na nossa visão, de isso daqui chegou o fim dele. Fugindo de Saul, nas mãos dos inimigos lá. Mas Davi diz assim: o Senhor me livrou da morte, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste também do tropeço, da queda. A falta de esperança, ela é uma derrota para uma pessoa. É você estar num lugar onde não tem saída, faltou esperança. Há um versículo no Novo Testamento em que nós encontramos o apóstolo Paulo, onde diz assim: olha, as perseguições foram tão fortes, que nós desesperamos, né? Perdemos a esperança de que a gente ia viver. Só que este versículo não está dizendo que o apóstolo Paulo ele ficou desesperado. É 2 Coríntios capítulo 1, começando no versículo 6. Ele vai dizer: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Porque a esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim seremos também. Ele diz: sereis da consolação. Porque não queremos, irmão, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, a ponto da gente perder a esperança que iríamos viver. Nós olhamos todas as saídas e acabou-se. Não existe saída para nós. Perdemos a esperança que nós íamos sair com vida. Contudo, já que nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós mesmos, sim, no Deus que ressuscita dos mortos. Essa era a visão da grandeza da tribulação, Paulo diz. Nós compreendemos que o Senhor nos colocou nesse funil, nesse lugar sem saída, onde nós vimos não humanamente acabou-se, para que a gente não perdesse a esperança da ressurreição. E queremos que, às vezes, Deus nos leva a uma situação onde, humanamente, nós olhamos e não tem mais solução. É aquela notícia que acabou-se. Pronto. E, de repente, Deus providencia a saída. Deus providencia um meio. E tudo isso para que você aprenda a confiar, a depender tão somente dos cuidados, da provisão do Senhor. As coisas, às vezes, como vem muito fácil, a gente passa a depender muito da nossa força, do trabalho, do que nós ganhamos, da saúde, do vigor que nós temos, e não deve ser. Davi era um homem ágil na espada, podemos dizer. Era um herói de guerra. Deus colocou muitas vezes ele em situação diante de seus inimigos. Ele poderia, como Saul, pronto, ele acabou com o inimigo. Mas ele dependia totalmente do Senhor, esperava tão somente nele. E assim, em tudo,
Aquela jovem, ela espera o tempo de Deus para o seu casamento, para a pessoa que Deus está enviando para cuidar dela. Aquele jovem espera o tempo de Deus, a esposa que Deus está trazendo como um presente, como a herança dele para ele. Espera o tempo. Ele não perde as esperanças, ele vai, na hora certa, Deus traz. Em toda a nossa vida, nós dependemos e necessitamos de fé para obedecer, e depender do Senhor. Davi diz: pois da morte me livraste a alma, sim, me livraste da queda. A queda, que eu estou falando, é a perda da esperança. É um desespero. Davi diz: o Senhor me poupou disso, o Senhor me livrou dos meus pés, de eu cair. Ainda continuando, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O que significa para que eu ande diante de Deus? Para que eu ande na presença de Deus. Que, como eu disse, vai revelando o caráter de Davi, o caráter espiritual dele. Olhe para a vida de Davi, você somente foca na vida de Davi. Você não vai meditar em salmos que ele escreveu. Você vai direto para o pecado de adultério dele, ou o orgulho dele, que teve consequências sérias. Uma senhora perguntou nessa semana: como é que eu posso ver que o pecado de Saul foi maior do que o de Davi? Porque Davi ficou desse jeito, e Saul só porque trouxe uns carneiros, um gado miúdo, e Deus tirou ele do reino, e Davi não pecou feio, adulterando e matando o esposo? É a pergunta dela. E nós vamos ver. Davi, quando foi confrontado por Natan, ele disse: pequei. E ali foi tão sério que logo Natan disse: o Senhor te perdoou. Porque foi sério. Quando Samuel vai ter com Saul, ele só tem um remorso e quer justificar ainda. Mas, Senhor, eu trouxe as ovelhas, eu trouxe o gado miúdo para poder oferecer ao Senhor. Não, o Senhor não se agrada de sacrifício. Ele se agrada da obediência, do obedecer. Entende isso? Davi era um homem que amava o Senhor. Quando ele confessou o pecado, que é o salmo mais esplêndido para se estudar sobre o arrependimento, é o Salmo 51, ele vai dizer assim, olha bem, versículo 4. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo? Meu pecado, Senhor Deus, foi contra a tua santidade. Davi conhecia o Senhor. Davi sabia quem era o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Meu pecado foi contra ele. Davi no coração não temia os homens. Não temia o que os homens poderiam fazer em relação ao seu pecado. Mas o Senhor ele temia. O seu pecado era contra o Senhor. Davi tinha esse caráter louvável. Ele amava o Senhor. E o que ele está dizendo é que após livre, ele diz assim: livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus. Ele está dizendo para que eu ande em comunhão com o Senhor. É assim que Davi quer viver. Davi quer, ele está dizendo que ele quer viver conscientemente sobre o olhar de Deus, sobre a sua orientação, sobre desfrutando da vitalidade espiritual.
divina. Ele está dizendo, eu quero andar, Senhor Deus, diante do teu olhar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quando nós tememos ao Senhor, não importa onde estamos, distante de quem a gente teme fisicamente estamos, dos pais, esposo, esposa, nós tememos tão somente Deus. Não iria prestar conta, saúde, nem tampouco qualquer autoridade que ele estivesse lá sob. Davi ia prestar conta ao Senhor, como você e eu. Um dia nós vamos estar diante do Senhor para prestar conta pelo que deixamos de fazer ou pelo que nós fizemos. Nós não vamos prestar conta do esposo, dos pais, filhos. Vamos prestar conta a Deus. Isso significa que é Ele que nós devemos temer. Lembra de Salomão, no livro de Eclesiastes? Todo o livro lá falando sobre a vaidade do homem, da riqueza, do trabalho, da saúde. Ele vai falar sobre o vigor do jovem. Tudo passa, tudo é vaidade. No final ele diz, a suma de tudo isso, o resumo de tudo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo crente? Não, de todo homem, seja ele cristão ou não. É bom prestar conta a Deus. Esse é o dever de todo homem. Que obedeça as suas palavras. Um dia nós vamos estar diante dele. Então, com essas palavras, Davi está dizendo, pois da morte me livraste, para que eu ande na presença de Deus. É algo consciente. E vem as últimas palavras aí. Na luz da vida. Na luz dos viventes. Isso me chama a atenção no versículo de Jó, capítulo 33, versículo 30. E ler esse versículo. São onde Jó está declarando a sua integridade. Ele diz lá, Salmo 33, versículo 30, diz assim, versículo 30, diz assim, para conduzir-te da cova a sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Se voltar um pouco ao versículo 29, ele já está dizendo, eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para conduzir da cova a sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, Jó, e ouve-me, cala-te, e eu te falarei. As palavras aqui são de repreensão, mas aonde ele está dizendo, é assim que Deus faz. Deus, ele levanta um da cova, ele levanta um da morte, para que ele venha e viva entre os viventes. Deus faz isso. As palavras de Davi têm algo semelhante. Davi se vê como uma pessoa que se vai ser livre dali, como foi livre, somente Deus pode fazer. Para mim, essa é uma situação que não tem saída. Davi se considerava como morto lá. Mas diante da confiança que ele tinha em Deus, ele repete 2 vezes essas mesmas palavras. Versículo 4. Quem me pode fazer o mortal? Quem pode fazer o mortal? Versículo 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Por mais que Davi estivesse em situações sem saída, mas a confiança de Davi ia ao ponto de ele pensar desse jeito. O homem não pode fazer nada se eu confio no Senhor.
se eu descanso nele. Para que eu ande na tua presença, na luz da vida. Eu quero andar na tua presença aqui, Senhor, ainda, com os viventes. Lembra do que diz em João, capítulo 8, versículo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E ele vai dizer que quem crê nele não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz vida. Jesus, ele faz isso com os seus. Nesses dois versículos, Davi encerra o seu clamor com uma declaração triunfante de gratidão e compromisso, transformando medo em louvor, após Deus o libertar. Davi reconhece suas dívidas para com Deus, seus votos. Promete cumprir com ações de graças pela salvação recebida depois, diante da perseguição. Davi celebra a vitória do Senhor sobre a sua vida. Promete andar com o Senhor na luz dos viventes. E simboliza a restauração total da presença de Deus. Duas lições aqui para a gente pensar nesses dois versículos. Primeira, nós devemos cumprir a promessa feita ao Senhor. Jesus disse, Pedro também falou isso. Seja nossas palavras sim e não. Sim, sim e não. Passando disso, ele vai dizer, não pertence a Deus, é maligno. Davi ensina que após o livramento devemos honrar aquilo que nós prometemos. E ações de graças são frutos de quem reconhece os feitos de Deus. E você revela a sua fé quando faz isso. Então, gratidão é um ato de fé. Segunda lição, gratidão transformadora. A salvação da morte, Davi diz, dos tropeços, nos levam à vida de restauração e gratidão. Davi promete aí, ele diz, para que eu ande na presença de Deus. Você já pensou, você está lá passando pela aquela dificuldade? Eu lembro do irmão Milton, né? Pai de Denilton. Ele disse que ele estava lá no leito do hospital, ele lembrava dos irmãos exortando ele para ele não faltar os cultos, porque ele faltava muito. Ele foi e disse, olha, quando eu sair daqui, eu não quero perder nenhum culto na igreja. Vocês já ouviram o testemunho dele. Ele é um dos homens mais inabilitados para estar na igreja. Ele não pode ficar muito tempo com as pernas baixas, porque incha. O Milton é um dos irmãos mais presentes na igreja. E isso não é nos últimos 5 anos, não. Comparado nos últimos 20 e poucos anos. E às vezes o médico diz, você precisa descansar, né? Precisa descansar. Eu lembro quando ele estava lá e levava um fardo, colocava a perna lá, mas não faltava na igreja. Compromisso, votos, né? Aquilo que a gente promete cumprir é importante. E no último, vida na presença de Deus. Aqui Davi promete. Ele conscientemente diz, as outras palavras aí,
para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Se nós andamos com Deus, se nós reverenciamos a Ele, obedecendo a sua palavra, isso significa ter vida com Deus. O crente tem vida com Deus quando ele anda em obediência à palavra. E o crente vai perdendo a vida com Deus à medida que ele vai desprezando, né, a palavra. Diante dessas 3 lições, como você tem lidado com as dificuldades que você enfrenta diariamente, semanalmente, tribulações, às vezes o trabalho, as coisas não andam do jeito como gostaríamos, a família, enfermidade. Como você tem lidado com tudo isso? Confiante no Senhor, dependendo dele, mas também, quando passa, você tem sido grato, tem reconhecido o cuidado dele, a manutenção dele em tudo isso. Esses são lições que nós aprendemos aqui. Ter vida com Deus não está em obediência com Ele. Nosso Deus, ilumina a mente, o coração de cada um dos que estão aqui presentes, Pai. Dê-nos sabedoria para que a gente saiba conduzir nosso coração, nossa alma, nossa vida, nosso ser, de maneira, Senhor Deus, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em total dependência do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, bom dia, até quarta-feira, e vivamos ao Senhor.